Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal sobre investimentos para médicos. Então vou iniciar mostrando para vocês aqui uma pesquisa feita no ano passado, em 2023, sobre quanto ganha um médico no Brasil, tá? E a gente vê aqui que os médicos têm uma renda bastante acima da média aí, em relação a outras profissões, né? Em cerca de 19 mil reais, porém, é, mais de 70% deles estão insatisfeitos com o salário. Isso acontece por quê? Bom, justamente porque a profissão é uma profissão muito especializada, exige uma energia grande todo dia, exige muita dedicação, tanto na formação inicial na faculdade, residência, quanto depois, durante a vida profissional em si. É, exige muito investimento financeiro para a formação, e se você for avaliar o quanto o médico trabalha e o valor desse trabalho, né, e a especificidade desse trabalho, dá para entender que a maioria dos colegas aí acha que deveria ganhar mais. Tá? Para ver aqui em termos visuais, aqui a gente tem então a média, a renda média líquida mensal de um pouco mais de 19 mil reais, sendo que esse valor aumenta quanto mais especializado é esse médico, sendo que os especialistas em média 22 mil e meio por mês é a renda. E como a gente já comentou, é, os médicos em sua maioria acham que deveriam ganhar mais, especificamente aqui em média cerca de 40% a mais do que ganham. Isso, um dos motivos é porque o médico ele tem muitas dívidas, muitos financiamentos, tá? Dá para entender, né? O cara começa a trabalhar, ele quer comprar uma casa boa para a família, eventualmente depois troca de carro, às vezes uma segunda casa, uma casa na praia, alguma coisa, e ele está sempre trabalhando muito para pagar esses financiamentos desses bens que ele vem adquirindo. E conforme vai passando o tempo, e a energia não é mais a mesma depois ali com 50, 60 anos de idade, que tem muitos médicos aí que tem que continuar num ritmo forte de trabalho, fazendo plantões, porque tem também a faculdade dos filhos que vem depois, e o que a gente percebe é que às vezes médicos aí que ganham 30, 40, 50 mil por mês ou mais, não só não tem reserva financeira, não tem investimentos, mas muitas vezes tem dívidas e realmente tem que manter um ritmo de trabalho muito alto e muito acelerado até 50, 60, às vezes 70 anos de idade. Eu quero mostrar para vocês aqui um problema que espero que não seja o de vocês, espero que não seja da maioria dos médicos, mas que serve para exemplificar o, o quão é problemático fazer financiamentos contra dívidas, tá? Então aqui a gente tem as dívidas dos cartões de crédito que atingem aí quase 90% das famílias brasileiras e chegam a um juros anual de mais de 400%, tá? Por que tem um juros tão grande no cartão de crédito? Tá? Tem um juros tão grande por causa justamente dos juros compostos, tá? E apesar de aqui o cartão de crédito, espero eu não ser a realidade da dívida da maioria dos colegas aí, mas é um exemplo muito marcante para mostrar o problema desses juros compostos, tá? Então, um médico que fazia um financiamento de um apartamento, de uma casa, de um carro, aí às vezes fica 20 anos pagando a casa, o quanto ele vai pagar de juros é absurdamente alto, tá? Isso acontece por quê? Porque nos juros compostos a gente tem o juro calculado em relação ao valor já corrigido do mês anterior, ou seja, aqui no exemplo. Vamos pensar numa dívida de 10 mil reais com 10% de juros ao mês, só a título de exemplo mesmo, tá? No primeiro mês você tem esses 10% em cima da dívida de 10 mil, você tem R$ 1.000 de juros. Então o valor total nesse primeiro mês de dívida, 1.100. Porém, no segundo mês, os 10% não são sobre 1.000, são sobre esses 1.100. Então você já vai para uma dívida de 12.100. E no terceiro mês são 10% sobre 12.100, tá? Não sobre 12 mil. Então você já vai para uma dívida ali de 13.310. E assim sucessivamente. Então isso vai gerando uma bola de neve
em que cada mês há um aumento aí desse valor que você paga de juros, né? Cada mês a mais de financiamento, você vai ter um aumento que se torna ao longo do tempo exponencial. E se a pessoa se perde aí no planejamento financeiro, pode ser difícil se recuperar dessas dívidas aí por conta dos juros compostos, tá? Então a gente tem a fórmula aqui do juro composto, né, que o montante devido é o capital ali do empréstimo multiplicado por 1 mais a taxa fixa de juros e elevado à potência t, que é o tempo, né? Então quanto maior o tempo de financiamento, mais juros você vai pagar, maior vai ser esse montante de juros, tá? Então a gente vê aqui o tempo é importante porque ele é a variável que está na exponencial. A gente olhando em gráfico, tá? Aqui a gente vê a diferença dos juros simples e juros compostos aqui no exemplo com juros de 10% em 20 anos, tá? Então a gente vê que nos juros compostos ali, que é o azul mais claro, chega um ponto que esse aumento exponencial aí vai ser responsável pela maior parte da dívida, né? Muito mais do que o valor em si. E isso é uma coisa muito preocupante que pode levar à bancarrota aí de muitas pessoas. Porém, tem o lado bom dos juros compostos, porque se você utilizar os juros compostos não para contrair dívidas, financiamentos, mas nos seus investimentos, das suas economias, do seu trabalho, ele vai agir ao seu favor. Tá? E aqui a gente vai dar um exemplo da Camila aqui, que acabou de se formar em medicina e recebeu o primeiro salário dela e conseguiu guardar desse salário R$ 5.000, tá? E a gente vai fazer, eu botei aqui 20 anos, eu vou fazer uma simulação com 30 anos, tá? Porque a Camila tem 25 anos, 55 anos está ótimo para a liberdade financeira, né? Então vamos ver o quanto que ela conseguiria guardar de dinheiro e quanto isso renderia numa taxa anual de juros de 10%, que não é nada difícil de conseguir aí na renda fixa, durante 30 anos aí, sendo o objetivo dela então se aposentar com 55 anos. Então vamos lá. A Camila aqui ela vai botar R$ 5.000 por mês, vai investir por um período de 30 anos, tá? 30 anos, sendo a taxa de juros anual dela 10%, é menos do que o CDI e a Selic de 2023, tá? Sendo que a cada mês ela vai investir R$ 5.000. Vamos ver aí ao final de 30 anos quanto que a Camila conseguiu guardar. Então, ao final de 30 anos aqui, a gente vê em cinza que ela colocou para render aí todo mês R$ 5.000 e totalizou um montante de R$ 1.805.000. De juros nesses 30 anos foram mais de 8,5 milhões. Ou seja, no final do período de 30 anos ela tem quase 10,5 milhões guardado aí de dinheiro. Então a gente vê aqui no gráfico, né, a maior parte desse rendimento dela foi por conta dos juros, que depois ali de uns 18, 20 anos começa a ter um crescimento muito maior, em exponencial e passa em muito o montante que ela aportou todo mês, tá? E parece que 10,5 milhões, aí quase 10,5 milhões, é muito ok aí para a pessoa ter a liberdade financeira e poder trabalhar no ritmo que quer, na área que quer, fazer o que gosta, né? Porém, a gente tem que lembrar que lá na frente os 10 milhões não vão comprar o que compram hoje. Vejam só, o poder de compra do real, desde que ele foi criado em 1994 até 2023, caiu muito, né? Ele perdeu aí mais de 80% do valor dele nesses 30 anos. Então, se a gente for avaliar que ele reteve aí pouco mais de 12% do valor inicial dele, a gente tem que fazer essa conta aí nos 10 milhões que a Camila guardou. Então vamos abrir aqui a calculadora, vamos pegar o valor que a Camila guardou. Vamos colocar aqui os mais de 10 milhões da Camila. Vamos multiplicar por quanto que o real reteve de valor nos últimos 30 anos aí, 12,47%. Esse valor aí seria
ah, o que o correspondente, né, levando-se em conta que o real vai se desvalorizar nos próximos 30 anos na mesma taxa que desvalorizou nos últimos 30, e seria o equivalente a ela ter guardado R$ 1.297.062. Então, com menos de 1.300.000, ela não vai conseguir a independência financeira. Com certeza, Camila terá um problema aqui. É lógico que os aportes dela vão aumentar ao longo do tempo, né? Assim como R$ 5.000 nos próximos anos vão corresponder a menos do que R$ 5.000 hoje, então a tendência é que ela vá aportando um valor maior, mesmo que ela aporte o mesmo percentual do salário, e ela ah, melhorando na carreira, né, se especializando, vai também aumentar o ganho dela e ela eventualmente vai poder aportar mais. Tá? Então isso serve aqui a título de exemplo. Então uma forma de superar esse problema seria a Camila aumentar os aportes dela ao longo do tempo, que é algo bem factível. Outra forma da Camila melhorar o montante total ao final dos 30 anos é ela aportar em renda variável também, pelo menos parte das economias dela. Então a gente vê aqui um exemplo de renda variável, tá? Que é a Ambev, que no intervalo aqui desde 1994 até 2017 teve um ganho razoável em vermelho, porém, se você reinveste os dividendos da empresa comprando mais ações da própria empresa, você dobra esse rendimento. Então a gente pode estudar aí empresas aí listadas na bolsa que sejam boas, né, empresas sólidas, com lucros recorrentes, é um histórico de lucro ao longo da sua história, que paguem bons dividendos e você pode reaportar esse dividendo na empresa. Muitas vezes o dividendo vai corresponder a mais de metade aí do ganho total de valor nesses aportes aí em boas empresas, tá? Aqui um outro exemplo da Taesa, tá? Mostra um estudo aqui desde 2009 até 2019. A gente vê que em laranja a Taesa ela foi bastante parecida com o resultado do Ibovespa, que está em cinza. Tá? Porém, se você reinveste na própria empresa os dividendos que ela paga, ou seja, a Taesa lhe pagou um dividendo, você pega esse valor, vai lá e compra mais ações da Taesa, a gente vê esse efeito bola de neve aqui na linha em azul, e a gente vê que supera em muito a valorização da cotação de tela, né? Esse ganho de valor pelo reinvestimento dos dividendos. Tá? Então, R$ 1.000 investidos em 2009 após 10 anos se tornaram um pouco mais de R$ 2.000 investindo na Taesa, porém, quando se reinveste os dividendos que a empresa paga, você chega lá a cerca de R$ 8.000 ao longo desses 10 anos. Não é à toa que o IDIV, né, que é o Índice de Empresas Pagadoras de Dividendos, supera o IBOV, que é o Ibovespa. Outro aspecto importante é a gente comparar o real com o dólar, tá? Então, se a gente for ver aqui lá quando ele foi, na época que ele foi criado aqui em junho de 94, a gente tem o valor aqui que $1 era R$ 1, ou seja, uma nota de US$ 100 equivalia a uma nota de R$ 100. E a gente vai ver agora nesse ano de 2024, a desvalorização do dólar foi tão grande que hoje R$ 100 equivalem a US$ 19. Ou seja, mais uma vez aqui 80% de perda de valor em relação à moeda padrão aqui, que é o dólar. Tá? E esse é um dos motivos que a gente pode, e na minha opinião deve também, diversificar nossos investimentos em outras moedas. Tá? Isso a gente vai falar em outras aulas mais à frente. Então, na renda variável, que é uma forma de aumentar aquele rendimento anual que a gente botou na simulação ali como 10%, né, o rendimento da renda fixa, na renda variável a gente pode aplicar principalmente em ações, fundos imobiliários e ETFs. Tá? Nos Estados Unidos seriam stocks, REITs, né, que seriam ações e fundos imobiliários, e ETFs também. Então, o que seria um ETF? ETF, na verdade, é um pacote de ações. Você pode, por exemplo, comprar aqui no Brasil o BOVA11, que são as principais ações ali que compõem o índice Ibovespa, né? E nos Estados Unidos o mais famoso é o S&P 500, que na verdade são as 500 maiores empresas lá, as principais empresas dos Estados Unidos. É uma forma
de investir na economia americana, por exemplo, sem precisar escolher boas empresas, sem saber escolher às vezes boas empresas, tá? E a outra questão importante aqui dos ETFs, que para a gente aqui brasileiro é interessante, seriam os ETFs sediados na Irlanda por uma questão basicamente de imposto. A gente consegue pagar menos imposto comprando ETFs irlandeses do que comprando diretamente nos Estados Unidos, tá? E lá tem esses ETFs aí que também, igual o S&P 500, por exemplo, eu quero investir nos Estados Unidos, mas faço isso com um ETF baseado na Irlanda. Então, isso daqui são coisas que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí nos próximos vídeos também. Quando a gente fala em investimento em renda variável, existem três formas principais. A primeira é o day trade, que é você compra um ativo ali, uma ação, num dia e no mesmo dia vende. Nada mais é do que você tentar comprar no momento de cotação mais baixa durante o dia e vender no momento de cotação mais alta. Eu não recomendo fazer isso porque o índice de sucesso aí de quem faz day trade é muito baixo. Então a maioria dos traders que fazem day trade, eles não têm lucro, eles têm prejuízo, tá? Então acho que é bastante arriscado, não acho interessante fazer isso. Se você decidir fazer, estude bastante e tenha consciência de que é algo de maior risco. Existe também o swing trade, que nada mais é do que você tentar encontrar uma tendência de mercado ali de uma ação que está barata hoje e que vai subir o preço daqui a alguns meses ou daqui a um ano. Então você compra agora ela num preço baixo para vender talvez daqui 6 meses, 12 meses, 3 meses, talvez num valor maior. Então é tentar fazer uma leitura de mercado. Eu também acho difícil descobrir o que vai acontecer, né? Então as crises elas vêm sem avisar, né? Então a crise de 2008, quando veio, a bolsa caiu muito. Mesma coisa ali em 2020, né? De um dia para o outro cai absurdamente. Então eu acho também isso daqui de certa forma arriscado, menos do que o day trade, mas não é tão seguro também, tá? Lógico, quanto maior o risco, também pode ser maior o prêmio, né? Então, a volatilidade aí ela pode estar a seu favor ou contra, dependendo dessa taxa de sucesso aí nas compras e vendas de ações. E o terceiro modo de investir em renda variável, que é o que eu acho mais adequado, mais lógico, é o buy and hold. Nada mais é do que você comprar boas empresas e segurar, ficar com ela. Tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, no gráfico do Ibovespa, que tem períodos de queda, aqui a gente vê de 2009 ali até 2015, 2016, quedas e mais quedas. Porém, esses ciclos de baixa passam e seguem esses ciclos de alta. Então, se você tiver paciência para segurar uma boa empresa, não se assustar, tiver estômago para segurar e não vender, a tendência é que no longo prazo você tenha sucesso, tá? E aqui quando a gente fala de buy and hold, esses períodos de baixa, eles acabam sendo vistos como oportunidade. É uma forma de você comprar mais ações com um determinado valor ali que você tenha, né? Você vai acumulando, 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 segura elas e depois tem o período de alta, tá? Então a gente vê que no longo prazo aqui o Ibovespa ele sobe, tá? O índice das ações brasileiras listadas em bolsa. Mas vale lembrar que aquele é um índice em real. Se a gente for olhar em dólar, a gente vê que a história não é tão legal, né? A gente vê aqui também desde de 2015 até 2024, em dólar, o índice Bovespa está andando de lado. Ou seja, você quem investe em Ibovespa, em BOVA11, por exemplo, BOV11, ele está andando de lado. Por isso, uma forma interessante de encarar o buy and hold é segundo a evolução de seus proventos, tá? O quanto que essas empresas lhe pagam de proventos, de dividendos, de juros sobre capital próprio. Que aí você tem uma análise mais linear de sucesso ou não. E para quem escolhe boas empresas, empresas sólidas, com vantagens competitivas, que pagam bons dividendos e principalmente que faz seus aportes assim em momentos em que as empresas estão mais descontadas, né? Então,
você escolhe a empresa que você vai comprar também de acordo com o preço atual, ao longo do tempo a tendência é que esses proventos vão crescendo ano a ano de forma mais ou menos linear. Tá? Então não é difícil você ter aí aumento de um ano para o outro de 30% na renda passiva que você tem, seguindo essa estratégia de buy and hold, com foco nessas empresas sólidas, boas pagadoras de dividendo. Então, de forma geral, aí as formas de investimento day trade, né, que eu não gosto muito dessa definição que fala que zera a posição todo dia visando o maior lucro possível, porque na verdade sempre você quer o maior lucro possível, né? Mas enfim, a definição aqui day trade é zera a posição todo dia, swing trade é zera a posição durante longas subidas do ativo, né? Você tenta comprar ele baixo, ele sobe, 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 opa, subiu, tô com um lucro aqui de tantos por cento, vou vender e garantir esse lucro. E tem o position trade, que é o buy and hold, né? Comprar e segurar a ação por longo prazo, que vai visar também nesses dividendos que a gente comentou. E quando você segue essa estratégia, você geralmente escolhe empresas mais sólidas, com vantagem competitiva, são maduras a ponto de poder pagar bastante dividendo, e aí o seu foco é no crescimento dos dividendos, que no final do dia essa renda passiva é o que você vai utilizar para pagar suas contas e para viver, né? Então, destaco aqui o foco do position trade, do buy and hold, na análise dos dividendos, tá? Você avaliar os dividendos. Isso na Bolsa Brasileira funciona muito bem, tá? A meu ver, é a melhor estratégia para a gente fazer aqui no Brasil. Bom, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar essas empresas, essas ações, para poder escolher uma empresa boa, sólida, lucrativa, pouco endividada, e que vai ao longo do tempo, te gerar uma renda passiva e que com essa renda você vai poder sobreviver, viver, pagar suas contas, viajar, fazer o que você quiser. Então, até os próximos vídeos aí, um abraço a todos.